quero convidar a todos para a gente falar com Deus. E eu convido você, querido irmão, querida irmã, vamos iniciar este culto orando. Vamos orar. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você nesta manhã. As coisas não estão boas, não. Não pense você que está tudo bem, não está. E vão ficar piores. Oh, mas você desanima, gente. Eu não estou desanimando ninguém. Eu estou falando para você o que a capacidade humana pode alcançar. É isso, nem mais nem menos. Falando para você que, infelizmente, não tem ninguém preocupado com o povo, né? Assim, o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo fosse seguido de amor ao próximo. Amar o próximo como a gente ama a gente mesmo. Não é fácil, não. Pense você que eu vou chegar aqui e falar, isso é fácil. Não é. Não é porque é difícil. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, as instituições são mais importantes do que os homens. As organizações são mais importantes do que o ser humano. A gente ouve para todo lado aí, toda hora, é só acontecer alguma coisa, a gente ouve, né? A vida humana não tem preço. Não é isso que a gente ouve? Oh, se salvamos uma vida humana, valeu a pena. Isso é uma hipocrisia, porque é bonito, né? As pessoas falam, mas não é verdade. Não é verdade. E hoje nós vamos falar que a gente precisa exercer esta faculdade que Deus nos deu de pensar. O povo, infelizmente, não pensa, a maioria não pensa. Pensa. Eu não queria entrar nesse... Eu não quero entrar nesse assunto porque não vai adiantar nada, né? Como diria, é soprar no vento, como diz aquela canção, né? Que eu não lembro o nome aqui. Uma canção em inglês, soprar no vento. Tanta gente usando, tanta gente, e as pessoas não, infelizmente, não veem isso. Buscam ajuda num outro ser humano. Me ajuda aí, fulano, mas não vai ajudar. Não vai. Não vai ajudar. A gente falou semana passada aqui de que a gente não pode julgar nos outros os defeitos que a gente tem. Então, exigir que tal pessoa não faça tal coisa, pode até estar certo isso que ele está exigindo, mas se ele está fazendo aquilo, né? Não adianta nada. Olha, você não faz não, mas eu vou fazer.
E algumas coisas me entristecem. Não adianta. É ver homens que batem no peito, sabe, se envolvendo com coisas que a gente sabe que não tem nada a ver com o reino de Deus. Talvez você ache bonito. Olha, tal pessoa, olha, estava lá, falou. E acrescentou o que ao reino de Deus? Pregou o Evangelho ali, proclamou a palavra de Deus, falou do pecado, do arrependimento, da necessidade de entregar a vida para Jesus. Então não adiantou nada. Você está me entendendo, né? Eu creio que você esteja. Porque eu vivi parte daquela coisa da ditadura, eu era estudante na época, então a gente sabia que tinha coisas que a gente não podia falar, olha, não vamos falar não. Ou então falava em rodinhas, né? E hoje a gente está do mesmo jeito, tem coisas que a gente não pode falar. A gente não pode falar. Porque se a gente falar, a gente recebe aí uma ordem de prisão. Então, não sei. Né? Não sei. A gente pode falar de tudo, menos disso, daquilo, não pode falar daqueles. A gente não pode discordar desse, daquele outro, não pode. Nós, como pagadores de todo e qualquer funcionário público, em qualquer cargo que ele ocupe, nós somos os pagadores, nós somos aqueles que sustentamos os funcionários públicos que estão lá para trabalhar em benefício do povo. Nós pagamos. Em qualquer cargo que ele esteja, do mais simples funcionário de uma prefeitura até o cargo mais alto desse país, que é o presidente da República. A gente pode ser contra isso ou aquilo, mas contra algumas pessoas a gente não pode ser contra. A gente não pode discordar, como se eles fossem verdadeiros deuses, estivessem no Olimpo. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe que este mundo caminha a passos largos, e infelizmente a maioria não vê, para uma derrocada total. Senhor, eu peço a Tua graça, eu peço a Tua sabedoria e suplico pela Tua longanimidade. Ajuda-nos a entendermos, a vermos, dá visão para este povo, Senhor, que busca se agarrar em homens. Me ajuda aí, fulano, me ajuda. Não ajuda nada. Não ajuda nada. Nem vai ajudar ninguém. Então eu peço para o Senhor, que é o único que pode nos ajudar, nos ajude a errarmos menos. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, deste assunto que a gente vai abordar aqui,
revelação. Não é revelação de cantinho de igreja, não é revelação de chamar ali, olha, Deus mandou falar, não é nada disso, não, revelação de Deus. Nos ajude a falar e dar graça e entendimento para que eu tenha a capacidade de falar do assunto e que as pessoas entendam. Eu oro assim no nome do Cristo Jesus. Amém. Eu estava conversando com uma pessoa que eu conheço. Assim, a gente se fala uma coisa ou outra, tal, e sábado. Estava conversando com ele, surgiram alguns assuntos ali, não sei o que, coisa e tal. Bom, deixa pra lá, vai. Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20. Se você puder abrir sua Bíblia aí, vamos ler juntos. Eu não posso ler, então ouça. Eu vou ler. A Bíblia mesmo diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. As pessoas, está aqui em Romanos mesmo, acho que 10, 17, se não me falha a memória. Agora nós vamos ler Romanos 1, 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Olha, é duro, né? A gente lê na Bíblia que existem semelhantes que são indesculpáveis. Quer dizer, Deus não vai. Deus já. Eles são condenados. Não é Deus que os condenou, porque Deus não condena ninguém. O próprio ser humano se condena. Né? Então já são pessoas condenadas, a não ser que venham a mudar de atitude frente a Deus. Porque o que nós acabamos de ler aqui, trocando em miúdos, é que Deus, de um modo ou de outro, se revela a todos os seres humanos. Se revela, quer dizer, todo ser humano sobre a face da terra, de um modo ou de outro, sabe que existe Deus. Ele pode não acreditar, ele pode não querer entender, ele pode negar, mas ele sabe. O índio que nunca foi civilizado, ele sabe. Ele pode dar até um outro nome para Deus. Ele pode chamar Deus de Tupã, dá o que ele quiser chamar. Mas Deus se revela de um modo ou de outro. Por quê? Porque o conhecimento, quando tem determinadas coisas que nós falamos e fazemos e agimos e pensamos, né,
que mostram para nós que nós acreditamos que existe Deus. Nós acreditamos. Por exemplo, tem que usar esses exemplos, porque Jesus também usava exemplos do dia a dia, né? Você vê tudo que nós estamos passando nesse país e as coisas que vão acontecer ainda, quem que é culpado disso? Deus. Somos nós. Nós estamos pagando um preço altíssimo e, curiosamente, todos estão pagando agora pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pela nossa falta de vontade de pensar, raciocinar, conversar, falar sobre o assunto, porque em 1970, por exemplo, falava-se assim: religião e política não se discute. Era assim. Não, religião e política não se discute. Virou o que virou. Por quê? Porque ninguém queria falar, ninguém queria. E hoje também, uma irmã escreveu para mim assim, semana passada, né? Não sei o que, eles pensam que o povo é bobo. Eu respondi para ela: o povo é bobo, sim. O povo é bobo. Tem uma música daquele Falcão, né? Aquele humorista que canta. Acho que ele é de Recife, não sei. Ele não fala que o povo é bobo, ele fala que o povo é feio. Mas eu quero trocar, né? O povo bobo é o nosso povo. Deus se revela, as pessoas não querem. A revelação de Deus, a criação, tudo que existe faz parte da revelação de Deus. A consciência faz parte da revelação de Deus. Eu não acredito, me prova que Deus existe. Não, você vê que a Bíblia, ela não faz força nenhuma para provar que Deus existe. Você já observou isso na Bíblia? Você lê lá tudo, começa em Gênesis, vai lendo aí. A Bíblia em momento nenhum se esforça ou diz Deus existe. Ela não fala. Porque provar que Deus existe, como é que existe tudo? Como é que isso tudo foi? Como é que eu estou aqui agora falando com você? Umas máquinas aqui, uns negócios, você está me vendo ao vivo pelo Facebook? Você está me ouvindo? Sei lá onde você está. Tem gente aí que nos ouve no Rio, né? Mato Grosso. Mas isso foi criado pelo homem, sim. E o homem foi criado por quem? Quem que deu esta capacidade do homem de fazer esse tipo de coisa? E Deus também, a gente prova. Deus não se preocupa em provar que Ele existe. Né? Porque Deus não precisa provar que Ele existe. Quem não acredita é que deve provar que Ele não existe. Você não acredita em Deus? Então me prove que Deus não existe. Não exista. É você que tem que provar, não sou eu que tenho que provar que Deus existe. E Deus, uma das provas, né? Mesmo sem precisar provar que Deus existe, uma das provas da existência de Deus é a própria Bíblia. É a revelação verbal, é a comunicação verbal direta de Deus com o homem.
a Bíblia e as narrativas bíblicas, como está, por exemplo, em Gênesis, capítulo 1, versículos 29 e 30. Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Por que tem gente que não acredita na existência de Deus? Tem gente que acredita na existência da Maria Padilha, não aquela atriz. Acredita no Zé Pilintra, acredita no Tranca-Rua, mas não acredita em Deus. Por quê? Tem gente que acredita, nossa, em tanta coisa, mas não acredita em Deus. Tem gente que acredita numa planta. Eu vou plantar aqui comigo, ninguém pode, porque aí não vai ter problema aqui. Então o sujeito acredita na planta, mas não acredita em Deus. O sujeito muitas vezes acredita numa ferradura atrás da porta, o sujeito acredita num terço, num crucifixo, mas não acredita em Deus. Tem gente que acredita na água ungida, na caneta benta, mas não acredita em Deus. Você sabe por quê? Porque o pecado cegou espiritualmente a raça humana. É só você ler aqui Romanos 1,18. O homem, todo homem, estava vendo aí a televisão, o sujeito estava com um fuzil. Como é que foi a história? Lembrei. Eles foram assaltar um determinado lugar aí, que eu não lembro onde, nem quando exatamente, mas foi semana passada ou retrasada, e eles estavam usando uns carros blindados e eles faziam buracos no vidro do carro e ali eles colocavam o cano da arma para atirar. Em um desses buracos tinha um adesivo assim, né? Com o furo no meio do adesivo para entrar a arma, né? Escrito lá, Deus não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até o bandido, até o ladrão acredite em Deus. E tem gente que não acredita. Não acredita por pura ignorância ou por puro exibicionismo, né? Eu vou me exibir, eu vou ser diferente, eu vou dizer que eu não acredito em Deus. E esta palavra de Deus, que é a verdadeira revelação, por causa disso que o título hoje é Revelação. O que a palavra revelada de Deus traz? Traz a informação sobre a redenção. Redenção da raça humana. É isso que a palavra revelada traz. Palavra revelada. Sim. E aí o sujeito começa a falar de prosperidade, de dinheiro. Tem nada, é tudo mentira. Mas você fala, porque é mentira mesmo. E quem não gostou, que me mostre o contrário. Quem ficou ofendidinho, que me mostre o contrário. Eu mostro para você que a palavra revelada é o quê? A palavra da redenção para a raça humana. Agora eu quero ver você mostrar para mim que a palavra revelada é prosperidade, é saúde, é bem-estar. Mas tenta aí, vai. E a palavra revelada
de redenção teve seu ápice no Filho de Deus, Jesus Cristo. Eu estou com um problema aqui no meu Facebook, né? Abri e tal, não consegui fechar. Até achei que não ia dar para transmitir. Eu estou mexendo ali, tentando fechar, e eu li lá uma pessoa colocando não sei o que da Mãe de Deus. Mãe de Deus. Você vê como o nosso povo é ignorante. O sujeito não consegue raciocinar. Mãe de Deus, quem que é o pai de Deus então? A pessoa escreveu lá, só consegui ler aquilo, porque o resto estava tudo misturado. Não sei o que, Mãe de Deus. Tudo bem. Ele está se referindo a Maria, que é mãe de Jesus, mas Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe do homem Jesus. Porque se Deus tem mãe, ele tem que ter pai. E quem é o pai de Deus? Então Deus não é onipresente, onisciente, onipotente, porque tem alguém acima dele, que é o pai. O povo não pensa. O povo ouve lá o padre falando, sai falando também. Ou ouve sei lá quem aí falando, sai falando. Antes e depois de Cristo Jesus, a palavra revelada, a revelação, ela sempre foi escrita com a supervisão do Espírito Santo. Mesmo quando o Espírito Santo não havia sido declaradamente entregue, o que aconteceu na festa de Pentecostes, que está narrado no livro de Atos, no capítulo 1 e 2. O Espírito Santo sempre trabalhou. Lê lá, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. E o que traz a palavra da revelação? Palavra revelada. Gente, eu realmente sou um pecador, viu? Porque tem hora que eu tenho uma raiva dessas mentiras. Sabe por que eu tenho raiva? Porque tem gente que acredita. A palavra revelada é o quê? É a informação do que é necessário para a salvação humana. Isso é revelação. Revelação é a informação de Deus para os homens daquilo que é necessário para a salvação do homem. Isso é revelação. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 15 e 17. Deixa eu só falar uma coisa, por favor, não adianta nada eu ficar citando passagem bíblica aqui, se você não vai lá consultar. O que adianta eu citar a passagem? A pessoa não consulta, não sabe se o que eu estou falando é verdade, é mentira. Vai lá. Isto é revelação, isto é palavra revelada. O resto é baboseira. O resto é soprar no vento. Não consegui lembrar o nome dessa música ainda. Aí passou a existir a primeira geração da igreja. Primeira geração da igreja. Nunca, você não encontra na Bíblia. Isso que eu acho interessante. Daqui a pouco aparece uma, pastor, não sei o quê. Eu só posso pensar, a pessoa não lê a Bíblia. Porque
eu não vou afirmar determinadas coisas se eu não tenho certeza. Agora, quando eu tenho certeza, eu afirmo mesmo. Né? Você não vai encontrar com a certeza absoluta nenhuma denominação na Bíblia Sagrada. Não vai encontrar. Então, quando eu digo aqui denominação cristã, não faz parte da Bíblia, é invenção da cabeça dos homens. Acha aí então uma só, não precisa achar duas, três, não, uma denominação, não tem. Isso não faz parte da palavra revelada. Por quê? Porque a igreja, daquilo que foi revelado para nós, né, é um corpo composto de judeus primeiro e gentios unidos. É um corpo de judeus e gentios. Isso é igreja. Ah, mas não tem judeu. Tudo bem, mas estou falando, olha, presta atenção. Estou falando da primeira geração da igreja. Foi isso que eu falei? Efésios 2:20. É um corpo. O que compõe esse corpo? Judeus e gentios. Qual que é o padrão? O que é a palavra revelada? O que é a revelação de Deus nos fala da igreja? Nos fala que os ensinamentos do Velho Testamento sobre Cristo, porque o contexto do Velho Testamento é o anúncio da vinda de Cristo. Então, os ensinamentos dos profetas do Velho Testamento e dos apóstolos do Novo Testamento estão preservados nas Escrituras. E desde a morte do último apóstolo, é através destes escritos que nós, igreja, julgamos toda a controvérsia. Ah, mas eu creio assim, está errado. Ah, mas você vê que o que acontece nos dias de hoje já vem acontecendo na igreja faz tempo. Na igreja você não pode falar do pastor. Não fala do pastor, que você não toca no ungido do Senhor. Mentira, nenhum pastor é ungido do Senhor. O ungido do Senhor eram os reis e os profetas do Antigo Testamento. Eles manipularam a palavra para se tornarem intocáveis. Fariseus manipularam. Não, sou ungido do Senhor, não pode tocar em mim. Não toca no anjo da igreja. Oh, meu Deus do céu. Dá uma lidinha, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 21. E leia também Judas 17. Então, para encerrar o assunto, daqui a pouquinho, tem mais uns minutinhos, a gente não pode esperar novas revelações. Até a volta de Cristo, é isso aqui. E não está bom, nem isso aqui o povo conhece. O pessoal não lê a Bíblia. Não lê. Eu sei que não lê, não lê. Não lê. Mas gosta de discutir. Ah, não lê e quer discutir. Quer bater boca,
quer falar, e quando não consegue resolver nada, não, lá na minha igreja é assim que a gente faz, é assim que a gente acredita. Você tem igreja? Você é Deus então? Não sabia. Prazer. Mas é assim. Não, pastor, é jeito de dizer, jeito errado. Você já pensou se o médico usa o jeito errado de falar com você? O jeito do médico falar é esse aqui. E ele passa um remédio que ninguém conhece. Se você vai no açougue, tá difícil ir no açougue, hein? Meu Deus. Olha, falar pra vocês, faz tempo que eu não dou uma passada no açougue. Açougueiro, acho que quando eu for lá, ele vai estranhar de me ver lá. Mas se você chegar no açougue, isso, irmão, é exatamente isso, ô Márcio. É isso mesmo. Aí eles podem falar bobagem à vontade. E falam, viu? Ô povo, para falar bobagem. Aí você chega no açougue. Você chega lá, você quer comprar colchão mole. Mas você fala do seu jeito. Eu quero músculo mole. O cara não vai te dar colchão mole. Não tem esse negócio, é meu jeito de falar. É o jeito que tem que ser falado. Isso é conversa para boi dormir. Meu jeito de falar o quê? Fala o que está aqui. O que não está aqui não pode ser dito. A gente não pode, irmão Márcio, como você bem colocou aqui, subestimar a importância de um bom entendimento das Escrituras. Tem um irmão que toda hora aí entra, fala. Ele não tem um bom entendimento das Escrituras. Infelizmente, ele não tem. E faz tempo que ele faz isso. Não tem um bom entendimento. Eu vou fazer o quê? Não quer ter? Tem que entender o que está escrito. Porque senão acontece o óbvio. A gente não vai achar a verdade. A gente vai ficar com isso que o Djalma colocou aqui, ó, dessa hipocrisia. Não, aqui a gente crê assim. Não, aqui a gente faz assim, viu? O espírito de... Olha, eu já ouvi isso. O Espírito Santo mandou fazer assim. Eu já tive cada briga, gente. Já tive briga feia com esse papo. O Espírito Santo mandou fazer assim. Então precisa complementar a Bíblia, pastor. Porque isso que o Espírito Santo mandou você fazer não está aqui na Bíblia. Então, se ele está mandando você fazer, a gente precisa avisar o povo aí para complementar a Bíblia. Porque a Bíblia é confiável. Eu posso confiar naquilo. Eu não posso confiar em ninguém. E você também não. Mas aqui está escrito na Bíblia, a gente pode confiar. Então, para fechar, além da questão da salvação pessoal, um bom entendimento do que é revelado, do que é mostrado na Bíblia Sagrada, é uma base indispensável para a vida do cristão, em todos os aspectos. No aspecto de oração. Por que Jesus colocou lá? Pedir não recebeis porque vocês pedem errado. Porque as pessoas não conhecem a Bíblia. Então pede errado mesmo. Pede errado mesmo. O sujeito não tem uma boa base bíblica, como é que ele vai evangelizar? O
sujeito não tem uma boa base bíblica, como é que ele vai discernir, entender, compreender, saber o que está falando, diferença disso para aquilo? Como? Não tem base bíblica. Esta é a revelação. O que é revelação? Revelação é tudo aquilo que a Bíblia fala para a salvação do homem. Isso é revelação. E o resto? O resto, como a gente mesmo questionou, é resto. O resto não serve para nada. Amados irmãos, eu quero pedir para você, se no seu momento de oração você se lembrar de mim, ore a Deus por mim. Eu estou passando um momento dificílimo, né? Muito difícil. Então, ore a Deus por mim. Se você se lembrar, né? Se não lembrar, tudo bem. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero louvar, glorificar, adorar o Senhor, te agradecer por esta oportunidade de cultuar ao Senhor junto com outros irmãos e irmãs. Quero te agradecer porque eu creio que nós crescemos juntos um pouquinho mais hoje na graça e no conhecimento do Senhor, nos fortalecemos na Tua Palavra. E eu quero te agradecer por tudo isso, te agradecer por esta semana, te agradecer pelas facilidades, pelas dificuldades, e dá-nos, Senhor, sabedoria. Que a gente não venha a permitir que nos façam de maneira nenhuma, para ninguém, massa de manobra. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.